Olá, meus caros, nessa oportunidade eu vou fazer um vídeo sobre os cantores famosos, conhecidos da IPDA, que saíram da instituição. Claro que vão ser pessoas do meu tempo, porque não tem como eu fazer um levantamento de pessoas antigas que saíram lá na década de 70 ou 80, se for o caso. Aí teria que fazer uma pesquisa bastante apurada. Como eu sou bastante novo também, inclusive mais novo do que o futuro líder da IPDA, o Davizinho, que é mais velho por meses, então não tem como eu saber. Agora, o período que eu vivi lá, de 2005 a 2009, eu sei mais ou menos quem estava lá, quem não estava, quem saiu até mesmo nesse período. E outros que eu me recordo vagamente quando escutava, junto com minha avó, que eu colocava o LP para ela ouvir, isso década de 90, esses eu posso me lembrar. Agora, abaixo de década de 90 fica complicado para mim. Então vamos trazer no mínimo 10 cantores aqui. Se eu me lembrar de outros ou mais de 10, eu também vou falar. Não vou fazer aqui uma ordem, 10, 9, trazer datas, porque também não tem como, de fato, catalogar isso. Fica muito complicado, porque não tem tanto acesso às redes sociais, até mesmo os próprios cantores e tal. Isso é óbvio que demandaria muito tempo. Então vamos lá. Aqueles que eu lembro, inclusive eu tenho CDs deles aqui. Até tenho de outros que não está aqui, que eu não sei aonde foi parar, né? Mas eu me lembro que era da IPDA e saiu. Vamos lá. Um dos que saíram da IPDA, inclusive processando a IPDA mais tarde, ganhando mais de 200 mil reais a título de indenização, foi o primo da dupla Pedro, Paulo e Gabriel, o Marcelo. E eu vi o Marcelo cantando na sede mundial, em culto com missionário. Comprei o CD lá, veja que até o próprio encarte rasgado ali. A avó gostava muito desse CD, era o que ela mais ouvia. Isso foi em 2009, 2010 que eu comprei, 2008, 2009, nas viradas de ano que eu passava lá. E, obviamente, da gravadora Voz da Libertação. Nessa época aqui, já queriam mudar para MC Music. O missionário deu lá uma bronca indireta no senhor Lorival e família que queria mudar, e permaneceu Voz da Libertação. Teve algumas tiragens, me parece, desse CD aqui, que até vieram com o MC Music e depois foram removidos. Esse é um caso. O segundo caso, os próprios Pedro, Paulo e Gabriel, que fizeram um CD também, estavam para fazer o segundo CD, eles vieram para ser dirigente do Florianópolis. Me parece que foi a partir daí que deu algum problema no ministério. Talvez eles teriam feito alguma irregularidade ali dirigindo e foram punidos e saíram. Pelo menos é o que me falaram, não tem como checar isso. Não sei se tinha a ver também com a questão deles não receber muito dinheiro dos próprios CDs, das tiragens, dos direitos autorais. Pode também ter havido. Até quando o missionário morreu, eles fizeram uma homenagem, porque inclusive no CD deles tinha uma música dedicada à Igreja Deus e Amor, que era a Igreja dos Milagres, a Igreja do Poder, mais ou menos assim era o hino. Eu já entro com uma observação aqui, que sempre esses cantores da Voz da Libertação, que faziam um ou dois hinos para exaltar a igreja e o missionário Davi Miranda, sempre tinha um problema. Não sabemos se era inveja que vinha sobre eles ou a própria soberba, que sempre eles fazendo um hino para saudar a igreja missionária, logo ele saiu da igreja. Logo havia algum descontentamento. Eu creio que era uma porta de entrada, porque eu fazer um hino para a igreja gostou, canto razoavelmente bem, então estão aptos para gravar. Só que o ministério não andava deles dentro da própria IPDA. Tem outras barreiras, eu não quero entrar muito aqui em discussão disso. Esse vídeo especificamente é só para trazer os nomes dos cantores que saíram. Os motivos podem ser outros, inclusive. Outro CD que eu tenho aqui, Alexandre e André. O André é o filho mais velho do Lorival. O Alexandre não saiu, porque o Alexandre é o tecladista da banda Jeová Rafá, que é esse aqui, que é o filho do Luiz Rubio. Inclusive, ele tinha alguns apelidos, a gente dizia que era John Lennon, mas na realidade não era John Lennon, é o Paul McCartney, o cabelo dele meio parecido. Até ele mesmo meio parecido. Então eu também comprei esse CD, isso foi em 2007,
E o André não se viu mais falar, apesar ele estar, obviamente, de alguma maneira na Igreja Deus Amor, com nome em rádio, alguma coisa assim, mas não está mais cantando, é o que eu digo, né? Não saiu para outro ministério, não foi cantar em outras igrejas, mas não está mais cantando há algum tempo. Ao terceiro, vamos a outra aqui, que apesar de ter voltado para a IPDA, não deixa de ter saído e ido para outro ministério, que é a Leia, né? A própria Leia Miranda, que foi para a igreja do Sérgio Soria, depois cantou em Igreja Batista, em Igreja Assembleia de Deus, participou de programa na Band com o Leão, me parece, ou com o Raul Gil, não me recordo mais, era uma homenagem lá para Fernanda Brum. Fernanda Brum, que dizem que quando era adolescente frequentou a IPDA, inclusive ela foi no culto fúnebre do missionário Davi Miranda e ratificou isso. Então é mais uma também que saiu da IPDA. É claro que ela não gravou o CD na IPDA, então ela não entra aqui nessa temática exatamente porque não gravou na IPDA. Estou falando de gente que gravou na IPDA e saiu, e que era cantor famoso. Tem gente que nem entende, porque eu fiz um vídeo falando sobre pastores famosos que saíram da IPDA. Eles não são famosos para o outro mundo, ou para outras denominações, mas para a IPDA eles são famosos, porque pregaram no Brasil todo e no mundo, e assim como esses próprios cantores. Então nós temos já de antemão aqui, no mínimo 3. Temos o Marcelo, Pedro Paulo Gabriel, temos o André que está parado, filho da Débora, temos a saída da Leia, e claro, ela voltou, gravou novamente, então não dá para contar. No momento temos 3. A cantora Suzete Amaral, do meu estado, de Santa Catarina, outra que processou a igreja na época. Eu não vou dizer que ela não tinha razão, porque eles tiravam altas tiragens de CDs, ganhavam muito com a venda dos CDs e não passavam o direito autoral, o dinheiro dos direitos autorais para os cantores. A Suzete Amaral, atualmente, que eu saiba, está na Assembleia de Deus. Volta e meia ela comparece com a sua família na sede da IPDA em Florianópolis. Então é outra que realmente saiu, que eu saiba, não voltou para a IPDA. Não sei, pode ter voltado. Às vezes eu vejo algumas fotos na IPDA com alguns conhecidos que ela tem lá. Mas no momento que eu saiba, ela está fora. Então é a quarta que saiu. Não é do meu tempo de adolescente, eu diria de jovem, congregando na IPDA, mas é do meu tempo infantil, de criança, que eu colocava os LPs dela para a avó ouvir. Tanto é que eu fui lá procurar por CDs dela e eu encontrei na livraria de São Paulo esse aqui na época, que é o Bendizei ao Senhor, que até é bom. Então nós temos, me parece, segundo a contagem, 5 até o momento. 6. Edivânia e Everaldo, recentemente, saíram por conta de descontentamento, talvez a questão de doutrina, ou deles não terem vez para gravar mais. Gravaram, me parece que 5 CDs na IPDA, fizeram muito sucesso dentro da IPDA, com toda certeza, muitos irmãos gostavam. Não ganharam o valor como os outros reivindicaram, eles teriam direito, mas, se eu não me equivoco, também é mais um grupo que não processou a igreja. Aí vamos os mais antigos, alguns que eu conheço, que eu não tenho CD, mas a gente sabe. Os Cancioneiros de Cristo, que eu tinha um LP e colocava para a avó escutar, eu me recordo dos hinos deles, eu era criança nessa época, saíram, e o motivo eu já falei aqui no canal, eu não vou falar, mas um grupo ou uma dupla conhecida que saiu da IPDA. Rolando Amaris, que eu falava inclusive com ele via MSN, ele lá na Venezuela, eu falando onde eu estava, e na época ele estava passando por um problema de saúde, pediu alguma ajuda para a igreja não ajudou, ele se desanimou com aquilo e saiu da IPDA. Isso também porque ganhou muito pouco, como muitos reclamavam disso. Eu sei o patamar que em 2009, 2008, 2005 até 2009 eles ganhavam, os cantores, era 10 mil e tinha que dar R$1.000 de dízimo. Então na realidade era 9 mil. Isso quem me contou pessoalmente foi o Neri Santos, o outro cantor da IPDA. Não sei se ele está afastado da IPDA atualmente. Se estiver, é mais um que entra nessa lista.
Ele que tem as suas filhas que congregam na Assembleia de Deus. Temos, vamos ver se eu me recordo mais alguns, porque da minha época, eu não tenho, por exemplo, teve uma safra nova, vários aí, a partir de 2010, eu não acompanhei esse de 2010 até 2020. Eu sei que teve alguns ali que faziam parte daquele CD Novos Valores, que saíram, acho que o Novo Valor volume 3. Também, se a gente for analisar os Novos Valores, os volumes anteriores, 1 e 2, muitos também saíram. Temos aqueles que participavam do Grupo Paz, que saíram, a Deleci, que saiu. Só que eu não escutava muito Deleci, eu me recordo que tinha um hino que ela cantava, que depois a Débora acabou cantando no CD ao vivo da Débora, tá? Isso eu me recordo. Agora, eu não escutava muito Deleci, tinha, acho que, se eu não me equivoco, eu tinha um LP, saiu. Vamos ver quem de outros conhecidos. Não sei, outro que eu gostava muito, que ele vinha muito em Florianópolis cantar, um gaúcho, e também não se sabe se o paradeiro dele está na Igreja Deus Amor ou não, que fazia parte do volume 2 desses Novos Talentos, tá? Aliás, essa tentativa da igreja com Novos Talentos sempre deu algum problema. Os Novos Talentos, volume 2, agora eu me recordei o nome da pessoa, era o Ricardo. Então, o volume 1, 2, muitos daqueles que cantaram aí não continuaram. Outros continuaram, gravaram CD e pararam. Não sabemos o porquê. Aquele evento que o Lorival fez na época, que eu me recordo muito bem, chamado Garagem Cristã, eles revelaram Pedro Paulo Gabriel, Marcelo e dentre outros, e depois desapareceram da IPDA por outros motivos. Não estou aqui para condenar a IPDA ou condenar os próprios cantores. Eu penso que a IPDA errava sim, no sentido de não dar um valor bom para eles, tanto para gravar o CD, como também uma porcentagem dos próprios CDs vendidos. Poderiam deixar os 10 mil ou 9 mil para os cantores, mas dá, digamos, 5% de toda a venda, pois eles vendiam, e foi essa alegação, inclusive fez que o Marcelo ganhou na justiça. Ele vendiu o CD, quando bombava, milhões e milhões de CDs. Dava lá 1 milhão de tiragens de cópias, ou 2 milhões de tiragens de cópias, e não passava nada para o cantor. Eu sou favorável a pensar mais no próprio compositor. A igreja nessa parte deixou a desejar. Poderia deixar os 10 mil ou 9 mil para o cantor, mas dar uma porcentagem das vendas, pois ela tirava às vezes em tiragem cópias 1 milhão, 2 milhões, a 15 reais, quanto que não dá? 30 milhões, e não passava 2, 3% dessas vendas para os próprios cantores. Era uma coisa bastante complicada, essa é a grande verdade. Ah, mas eles eram obrigados, assim como muitos obreiros, a assinar um termo lá, que era só aquilo. Os obreiros, no caso, eram assinar um termo de trabalho voluntário, que eles também assinavam, querendo ou não, quando eram convidados para cantar em outras congregações da IPDA. Então, isso foi um dos erros da própria instituição. Então, aqueles que lembrarem, outros que saíram, comente aí, se for para outras denominações. Inclusive, eu não sei exatamente onde está o Pedro Paulo Gabriel, eu sei que eles gravaram um CD, o segundo, intitulado Deus de Milagre, uma coisa assim com relação a milagres. Fizeram aquela versão da música da igreja, da IPDA, colocaram o Martinho Lutero no lugar. Pegaram a instrumentalidade da música, só que tiraram a letra que falava do missionário da Viranda e da Igreja Deus e Amor. Essa igreja é uma bênção e ninguém a pode deter. Ali eles colocaram, essa igreja é uma bênção. Eles colocam no contexto Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Fizeram uma versão 2 dessa música ou desse hino. É curioso. Então, meus caros, me refresca a memória aí, porque eu não tenho como lembrar. Ah, teve a Raquel Oruê também, que parece que saiu, o marido dela criou uma própria denominação. Enfim, tem tantos outros. Só que veja bem, a Raquel Oruê, se eu não me equivoco, quando eu já entrei na IPDA, ela estava saindo, eu já tinha saído. Quando eu digo que eu entrei, na realidade eu visitava muito a IPDA, eu fiz escola dominical, fiz muita coisa na IPDA, mas não tinha aquela
constância, não era uma criança ou adolescente fixo na igreja. E é porque os parentes levavam. Eu fui ter realmente quando eu me converti a Cristo com 16 para 17 anos. Né? Então eu vou me lembrar dessa época de 2005 a 2009, 2010. Por isso eu refresquem a minha memória aí, para que eu venha saber se eu tiver outros. E eu já digo que esse vídeo esse vídeo ficou mais restrito à minha época, que eu conheci alguns, e não a épocas anteriores e muito menos a posteriori, que seria depois de 2010 até os dias atuais, e menos dos anos 1990. Claro que outros cantores em duplas eu cheguei a conhecer, não sei se eles saíram ou não. Por exemplo, a dupla Deus e Amor, os Pedras Vivas. A minha tia tinha praticamente todos os LPs. A primeira que se converteu na minha família, ela mostrava ou emprestava para eu colocar para a avó escutar. Tinha o que eu gostava muito de Evangelho, que me parece faleceu na própria IPDA mesmo. E dentre outros cantores antigos, tá? A própria Araci, a outra que saiu, talvez a Sofia Cardoso, porque gravou, me parece, alguns CDs quando era nova, criança ou adolescente da IPDA, e depois foi para a Assembleia de Deus gravar mais de 50 CDs ou álbuns, ok? A própria Araci Miranda, que gravou, parece que estava na Assembleia de Deus, porque o marido dela era da Assembleia de Deus, depois volta para a IPDA, só que aí não dá para dizer que saiu, pois era assim, Miranda fazia parte daquelas que fundaram a igreja junto com o missionário, né? Era ela, a mãe e o próprio missionário Davi Miranda, ok? Abraço, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até uma próxima. Dê sugestões aí para fazer vídeo que eu puder, se der para me fazer, eu faço. Posso fazer um sobre que eu estou procurando todos os cantores que gravaram na Voz da Libertação, dizer o nome deles, se tiver alguma informação a mais para acrescentar, vamos ver se conseguir, porque agora, na realidade, a gravadora Voz da Libertação ela é extinta, não existe mais, é só a MC Music aí com novidades, mais novidades. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.